Anestesiologia e terapêutica na odontopediatria. Olá, tudo bem? Eu me chamo Igor. Vamos falar um pouco sobre o nosso atendimento direcionado às crianças. É importante ressaltar que ao atender uma criança é necessário termos conhecimento técnico, carinho e paciência, além de se atentar sempre à anestesiologia e terapêutica, pois só assim o tratamento será efetivo. Veremos agora os principais pontos sobre esse assunto. Agora, respondendo a alguns alunos, os nossos colegas de trabalho irão esclarecer algumas dúvidas sobre os anestésicos utilizados na odontopediatria. Anestesiologia local. Quais anestésicos estão indicados para as crianças? Lidocaína 2% com epinefrina 1/100.000 é a mais indicada. Mepivacaína sem vasoconstritor e prilocaína 3% com feripressina podem ser utilizadas em casos que um vasoconstritor adrenérgico esteja contraindicado. Algum anestésico está contraindicado para crianças? A bupivacaína está contraindicada devido à sua longa duração, o que aumenta o risco de trauma por mordedura. A articaína também tem uma duração maior e está indicada apenas para crianças a partir de 4 anos, pelo mesmo motivo. Como deve-se calcular a dose anestésica a ser administrada? Devemos saber as doses máximas seguras, porém cientes de que o mínimo efetivo possível deve ser empregado. Tomando a lidocaína como exemplo, já que esta é a mais utilizada, temos como dose máxima por quilo 4,4 mg. Em um tubete de 1,8 ml, temos 36 mg do sal anestésico lidocaína. A partir desses dados, realizamos o seguinte cálculo. Supondo que o paciente tenha 20 kg, calculamos 20 vezes 4,4, que é a dose máxima por quilo. Como resultado, temos 88. Pegamos então 88 e dividimos por 36, que é a quantidade de sal no tubete. Teremos como resultado 2,4. Podemos aplicar então 2,4 tubetes de anestésico nesta criança. Devemos lembrar que este é um cálculo para paciente ASA 1. Se o paciente fugir deste quadro, devemos adotar novas medidas e novas dosagens. O autor Guedes Pinto sugere que devemos reduzir a dose total máxima de anestésico local para 1/3, quando se tratar de criança debilitada ou pré-medicada. Caso os pais não saibam o peso da criança, como deve-se proceder? Até os 12 anos, podemos utilizar uma fórmula simplificada que consiste em idade da criança vezes 2 mais 8. Quanto à técnica anestésica, possui alguma diferença em relação ao adulto? O autor Andrade diz que, em virtude de certas diferenças anatômicas e fisiológicas entre crianças e adultos, devemos nos atentar ao maior risco de sobredosagem relativa, sugerindo, portanto, que as técnicas infiltrativas são mais seguras em relação aos bloqueios regionais. Já Guedes Pinto diz que a técnica dependerá do procedimento, sem, portanto, criar ressalvas quanto a uma ou a outra. Controle e tratamento da dor, fármacos analgésicos e anti-inflamatórios. Quais são as principais situações clínicas odontológicas em que são utilizados os fármacos anti-inflamatórios em crianças? Os anti-inflamatórios em odontopediatria são indicados em casos de pós-operatório como cirurgias invasivas e em situações de traumatismo dentário, principalmente quando a resposta inflamatória se torna exacerbada. Quais são os principais fármacos analgésicos e anti-inflamatórios indicados para as crianças na odontologia? Paracetamol, mais seguro no tratamento da dor e apresenta menor toxicidade para o trato gastrointestinal, rins e sistema hematológico. Ibuprofeno, alta margem de segurança quando administrado em crianças, com maior tempo de duração. Dipirona, fármaco analgésico e antipirético usado para o tratamento de dor.
Qual a forma farmacêutica preferível a ser receitada para as crianças dentre as disponíveis no mercado? A forma farmacêutica mais recomendada para crianças é a solução oral em gotas, pois é mais facilmente deglutida se comparado aos comprimidos, por exemplo. Quais as doses ideais e intervalo de administração desses principais fármacos utilizados? Para o uso do paracetamol, é recomendada uma dose de 10 a 15 mg por quilograma em um intervalo de 6 horas entre as doses e que não exceda 5 administrações. Dipirona. No uso desse fármaco, recomenda-se a administração de 4 doses diárias, sendo o máximo 20 gotas de 15 mg por quilograma em um intervalo de 4 horas após cada administração. O ibuprofeno é administrado em uma dose de 40 gotas, sendo seu intervalo de 4 a 6 horas a cada administração, de 3 a 4 vezes ao dia. Há alguma restrição ou contraindicação no uso desses principais fármacos prescritos? O paracetamol é contraindicado em casos de indivíduos soropositivos que façam uso da azidotimidina e em caso de hepatotoxicidade. Dipirona é contraindicada em casos de depressão modular, leucopenia, agranulocitose, trombocitopenia ou anemia aplástica, crianças menores de 3 anos ou pesando menos de 5 kg. O ibuprofeno é contraindicado em casos de hipersensibilidade à droga, distúrbios gastrointestinais e crianças menores de 6 meses de idade. Fármacos antimicrobianos. Quais são as principais situações clínicas odontológicas em que são utilizados os fármacos antimicrobianos em crianças? Os antibióticos são prescritos em casos de infecções locais com manifestações sistêmicas, abscessos dento-alveolares, abscessos gengivais e periodontais, traumatismo com luxação severa, lesão extensa em tecidos moles, dentre outros. Quais são os principais fármacos antimicrobianos indicados para as crianças na odontologia? Os principais fármacos são a amoxicilina como primeira escolha, seguido de cefalexina, azitromicina e, por último, clindamicina. Qual a forma farmacêutica preferível a ser receitada para as crianças dentre as disponíveis no mercado? A forma farmacêutica mais recomendada para as crianças é a solução oral em gotas, pois é mais facilmente deglutida se comparado aos comprimidos. Por exemplo, quais as doses ideais e intervalo de administração desses principais fármacos utilizados? Amoxicilina, solução 250 mg por 5 ml, 50 mg ao dia a cada 8 horas. Cefalexina, solução 250 mg por 5 ml, 25 a 50 mg ao dia de 6 em 6 horas. Azitromicina, suspensão 200 mg por 5 ml, frasco de 600 mg, 10 mg por quilo ao dia a cada 24 horas. Clindamicina, mandar manipular, suspensão 250 mg por ml, de 10 a 20 mg por quilo ao dia a cada 8 horas. Há alguma restrição ou contraindicação no uso desses principais fármacos prescritos? A amoxicilina é contraindicada a pacientes que têm histórico de alergia e hipersensibilidade às penicilinas ou cefalosporinas, disfunção renal, mononucleose infecciosa, doenças gastrointestinais. A cefalexina é contraindicada a pacientes alérgicos a cefalosporinas e a outros antibióticos, conhecidos como beta-lactâmicos. Para pacientes diabéticos, o seu uso deve ser cauteloso, pois o mesmo contém açúcar. Pessoas que são alérgicas ao ácido acetilsalicílico também não devem fazer o seu uso, pois o produto tem um corante amarelo de tartrazina. Fármacos para o controle da ansiedade. Quais são as principais situações clínicas odontológicas em que são utilizados os fármacos para o controle da ansiedade em crianças? Primeiro, é necessário observar alguns fatores da criança, como maturidade psicológica, física e emocional. Muitas vezes, tentativas de avaliação são dificultadas pela necessidade de colaboração do paciente,
como é o caso da dor, opiniões de seus pais ou responsáveis, e também devido a experiências desagradáveis com outro profissional. Quando a colaboração do paciente não ocorre apenas por meio das técnicas de psicologia infantil, o uso dos fármacos é um ótimo aliado. Quais são os principais fármacos para o controle da ansiedade indicado para as crianças na odontologia? Na odontopediatria, o diazepam e o midazolam são os fármacos mais utilizados para o controle da ansiedade devido à segurança que ambos oferecem. O midazolam apresenta início de ação mais rápido e de menor tempo de meia-vida, em comparação ao diazepam, por isso ele costuma ser a primeira escolha dos odontopediatras. Quais as doses ideais e intervalo de administração desses principais fármacos utilizados? No caso do diazepam, são sugeridas dosagens que variam de 0,2 a 0,5 mg por quilo para pacientes pediátricos. O diazepam por via oral na dosagem de 0,3 mg por quilo pode ser administrado pelos pais em ambiente domiciliar 1 hora antes da consulta odontológica. Já o midazolam, quando administrado por via oral em crianças, as dosagens variam de 0,2 a 0,6 mg por quilo e pode ser administrado 10 minutos antes do procedimento operatório. Algum fármaco para o controle da ansiedade é contraindicado para pacientes infantis? Do fármaco dos benzodiazepínicos mais utilizados na odontopediatria, o midazolam e o diazepam não são contraindicados, apenas em situações específicas, como é o caso de problemas broncopulmonares, obstrutivos ou insuficiência respiratória, porque podem diminuir a corrente de ar dos pulmões. Como funciona a sedação consciente com hidrato de cloral e óxido nitroso? A sedação consciente é conseguida através da inalação de um gás ou também de forma intravenosa e permite que a pessoa continue acordada, porém sonolenta. Na odontologia pediátrica, hidrato de cloral é um sedativo inalatório hipnótico, popular principalmente pela sua margem de segurança e também devido aos poucos efeitos colaterais. Outra alternativa para a redução do medo e ansiedade durante o tratamento odontológico é o uso de óxido nitroso. Esse gás é incolor e inodoro, porém, ele pode gerar alguns efeitos colaterais como tontura, náusea, fadiga, dor de cabeça, suor excessivo e tremores. Aos intolerantes à máscara nasal, pacientes com dificuldade de respiração nasal, portadores de doença pulmonar obstrutiva e gestantes do primeiro trimestre, esse fármaco não é indicado. Nós agradecemos a atenção de todos e esperamos que algumas dúvidas possam ter sido esclarecidas, e a seguir as referências do trabalho.